Certo. A situação entre Índia e Paquistão se agravou. Não faz muitos dias desde que falamos sobre isso na última sexta-feira, certo? E estávamos dizendo que provavelmente continuariam apenas as trocas verbais, sabe, discursos duros. Mas agora a situação escalou. Então, o mais recente é que, como você sabe, a Índia atacou profundamente dentro do Paquistão. Agora, a Índia diz que estava mirando em infraestrutura terrorista, mas o Paquistão afirma que civis foram mortos. E agora, o Paquistão retaliou derrubando 6 caças. Até agora, não vimos nenhuma evidência, a Índia não apresentou nenhuma prova ligando esse ataque terrorista na Caxemira ao Paquistão. Tenho a impressão de que Modi e a Índia querem essa guerra. O que você acha? Eu acho que sim. Quero dizer, acho que Modi é um primeiro-ministro que chegou ao cargo na Índia com um programa nacionalista muito forte. E quando falo de nacionalismo, quero dizer um programa nacionalista hindu. Ele é um apoiador do que se chama Hindutva, que basicamente vê a civilização hindu como a civilização da Índia e em torno da qual o país deveria ser construído. Não acho que ele goste muito de muçulmanos, não acho que ele goste muito do Paquistão. E, sem dúvida, há uma estridência em todo esse movimento dentro da Índia, o que é preocupante. E eu acho que ele provavelmente sente que, a menos que ele ou seus colegas adotem uma postura muito rígida contra o Paquistão, ele perderá prestígio com seus apoiadores. E receio que, de qualquer forma, não acho que ele realmente queira adotar uma postura moderada em relação ao Paquistão, porque acredito que ele compartilha dessa beligerância, dessas atitudes confrontadoras de seus apoiadores. Então é por isso que estamos onde estamos. Quero dizer, sabe, não acho que ele alguma vez tenha demonstrado muita moderação. E bem, vemos que ele não está mostrando nenhum sinal real de moderação. Agora, qual é o objetivo dele ao ter esse conflito com o Paquistão? Ele quer tomar território do Paquistão, tomar toda a Caxemira? A Caxemira está dividida agora, certo? Existem certas partes controladas pelo Paquistão e outras partes pela Índia. Ele quer tomar toda a Caxemira? Ou até ir além disso? Qual é o objetivo dele nisso? Acho que, se ele tem um plano de realmente enviar tropas terrestres além da linha de controle e tentar capturar toda a Caxemira, então ele está apostando de forma incrivelmente perigosa. O Paquistão vai resistir a isso. O Paquistão é uma potência nuclear. Acho que muitas pessoas no Paquistão que controlam a Caxemira também vão resistir. E acredito que haveria uma reação muito forte de todo o mundo muçulmano. E se o Paquistão sentir que está encurralado, receio que o perigo de usar armas nucleares se torne muito real. Então a Índia realmente tem reivindicações sobre o restante da Caxemira. Mas acho que, em primeiro lugar, seria uma batalha impossível de vencer. Quero dizer, o Paquistão não é um país tão poderoso quanto a Índia, mas ainda assim é um país poderoso. E seria uma batalha muito perigosa, porque o Paquistão possui armas nucleares. No momento, acho que a maior parte do mundo, se não exatamente apoiando a Índia, pelo menos não vai se esforçar para contê-la. Mas se a Índia iniciar o que for visto como uma guerra de conquista, então temo que o cálculo mudará. E países que até agora foram simpáticos à Índia provavelmente deixarão de ser. Espero que estejam explicando tudo isso ao primeiro-ministro Modi e dizendo a ele: você pode ir até certo ponto, mas não além disso. Se você limitar isso a alguns ataques de mísseis e aéreos, então isso será aceito pela comunidade internacional. Quero dizer, eles não ficarão felizes, mas vão aceitar. Mas se começarmos a entrar em cenários de guerra total, então é claro, tudo mudará. E a posição da Índia ficará isolada no mundo. Eu sinto que com esse tipo de situação há uma tendência de escalada.
Você olha para o conflito entre Ucrânia e Rússia, mesmo sabendo que o Ocidente vinha pressionando Moscou e que a Rússia estava frustrada, apesar de tudo isso, ainda assim fiquei surpreso quando a Rússia realmente iniciou a operação militar. O mesmo aconteceu com Gaza. Depois de 7 de outubro, todos sabíamos o que Israel queria, mas ainda assim achei que um ataque total, matando civis e cometendo genocídio, no mundo de hoje, com todo mundo assistindo, era improvável. Mas aqui estamos, certo? E o mesmo acontece aqui, sabe? Conversamos sobre isso. Então você não acha que há uma tendência das coisas escalarem para um conflito real? Existe sim. Não há dúvida sobre isso. Quero dizer, acho que há diferenças. Você mencionou a Ucrânia, e certamente acho que muita gente ficou muito surpresa quando os russos realmente entraram na Ucrânia. Mas ainda assim, apesar de terem feito isso, e sofreram consequências políticas e diplomáticas por isso, por cerca de um ano, eles ficaram bastante em desvantagem diplomática, pelo que me lembro. Mas eles foram muito cuidadosos e continuam sendo muito cuidadosos desde então, para não conduzir o que você poderia chamar de uma guerra total contra a Ucrânia. Quero dizer, eles tentaram evitar atacar cidades, tentaram evitar atacar a infraestrutura civil, anunciaram cessar-fogos ocasionais. Como o próprio Putin disse, eles tentaram evitar serem provocados a tomar ações que acabariam se voltando contra eles. Agora, Israel não fez isso após os eventos de outubro de 2023. Pelo contrário, partiu para uma guerra total em Gaza e para o genocídio lá, com todos os resultados que vimos. O risco é, a Índia tem uma escolha. Ou ela modela o que está fazendo com base na Rússia. Embora, para deixar claro, este tenha sido um incidente terrorista horrível na Caxemira, mas não foi, em última análise, na escala do tipo de desafio existencial que a Rússia sentiu que enfrentava com a Ucrânia. Então, dito isso, a Índia pode continuar exercendo disciplina e controle, talvez observando o que os russos fizeram, ou pode seguir o manual israelense, caso em que será uma catástrofe. E poderíamos muito bem nos encontrar em uma situação em que a guerra nuclear se torne uma possibilidade real. É importante dizer que o Paquistão não só possui muitas armas nucleares, como também, pelo que entendo, o processo de tomada de decisão lá é descentralizado. E o Paquistão adota uma política de primeiro uso, o que inevitavelmente faz sentido, já que é a parte muito mais fraca. Pode chegar um momento em que os paquistaneses sintam que não têm alternativa a não ser usar armas nucleares, porque, se forem derrotados na Caxemira, por exemplo, pode ser que a própria sobrevivência do Estado paquistanês seja colocada em questão. Então é algo que gostaríamos de acreditar que Modi e seus oficiais compreendem. Sei que há muitas pessoas na Índia que entendem isso, mas o histórico de Modi e o de seu movimento político colocam uma grande interrogação sobre se eles realmente compreendem. Agora, acho que você já falou sobre isso antes, que na última eleição, mesmo que Modi tenha mantido o cargo de primeiro-ministro, o partido dele saiu muito enfraquecido. Será que essa é uma forma dele ganhar algum impulso, sabe? Desviar a atenção das pessoas? Isso faz parte do motivo pelo qual ele está tão ansioso por esse conflito? Pode ser isso? Sim, eu acho que é. Acho que é um pouco mais complicado do que isso, no sentido de que o fato de ele ter sido significativamente enfraquecido naquela eleição vai deixá-lo ainda mais ansioso para manter a parte de seu apoio que ainda resta, que é a parte mais militante. Então isso cria uma tendência ainda maior à radicalização. E aliás, já conheci indianos que não gostam de muçulmanos. E a maneira como falam sobre muçulmanos é realmente assustadora, na verdade. Quero dizer, pode ser muito assustador e muito feio. Então veja, algumas dessas pessoas das quais Modi depende têm, para ser franco, opiniões muito extremas.
Não é tão diferente, por exemplo, dos colonos israelenses na Cisjordânia, em termos desse tipo de visão, digamos, extrema, quase fanática. Isso leva a adotar uma postura mais rígida, mas também, novamente, é o modo clássico de um líder em apuros tentar fortalecer seu apoio. É justamente, você sabe, começar uma guerra. Haverá uma mobilização em torno de você, porque você é o líder de guerra. Se der certo, de gênio. A Margaret Thatcher fez isso com as Malvinas. Por que Modi não poderia pensar, por que isso não funcionaria para mim também? Mas acho que ele precisa refletir um pouco quando toma esse tipo de atitude. Ele já alienou muitos países muçulmanos no mundo, certo? E são muitos países, uma população enorme, populações muçulmanas. Ele precisa considerar isso também, não é? Bem, absolutamente ele deveria fazer isso. Com certeza. Ele também deveria se preocupar com como a grande comunidade muçulmana dentro da Índia vai se sentir. Há muitas pessoas na Índia que não são muçulmanas e que são críticas a esse tipo de abordagem política. E claro, sempre que você entra nesse jogo de guerra, deve considerar os riscos do que acontece se você fracassar. Você sabe, a guerra é uma das coisas mais perigosas de se iniciar. Guerras são muito fáceis de começar. São muito difíceis de terminar. E como um dos nossos grandes escritores e analistas sobre guerra, Nicolau Maquiavel, disse uma vez, as guerras nunca terminam da forma esperada por quem as inicia. Elas são os eventos mais imprevisíveis. Então você pode pensar que todas as probabilidades estão a seu favor e que você vai alcançar a vitória. Mas é preciso sempre estar preparado para a possibilidade de, ao contrário, sofrer uma derrota. E foi o que disse Maquiavel mentorineado, Santhenic Magagis, Gallus. Um dos perdedores, ao que tudo indica até agora, é na verdade a França. Porque dos 6 caças abatidos pelo Paquistão, 3 deles são Rafales de fabricação francesa. A Índia gastou 9 bilhões de dólares para comprar 36 deles. E aqui estão eles abatidos pelo Paquistão. O Paquistão tem usado os J-10 de fabricação chinesa. Agora, os outros caças que também foram abatidos são o Su-30 e o MiG-29, ambos de fabricação russa. De qualquer forma, parece que os caças paquistaneses são mais poderosos e têm um desempenho muito melhor do que os indianos. Então, não surpreende que as ações da Chengdu Aircraft Industry Group tenham disparado. E isso realmente faz o Rafale francês parecer, talvez, supervalorizado. Certo. Bem, posso dizer algumas coisas sobre isso? Antes de tudo, os indianos negam categoricamente essas alegações de que seus caças foram abatidos. Eu não estou lá, então não sei até que ponto isso é verdade. Em conflitos desse tipo, cada lado faz suas próprias alegações. E quem sabe, mesmo que seja verdade, pode muito bem ser que o problema não sejam tanto os caças, mas sim os pilotos. Eu sei que os pilotos de caça paquistaneses são extremamente bem treinados, e pode ser que eles sejam melhores pilotos lutando contra os indianos. Pode ser isso, ou pode ser que as táticas que os indianos vêm usando estejam todas erradas de qualquer forma. Mas o que posso dizer sobre eles é o seguinte: ouvi muitas pessoas dizerem, e não sou especialista em tecnologia militar, que o Rafale é um caça extremamente superestimado. Ele tem sido fortemente promovido pela França como o melhor caça produzido na Europa. Fala-se muito sobre isso, mas se ele realmente está à altura dos caças mais avançados que estão começando a aparecer pelo mundo, é outra questão. Então estou perfeitamente disposto a acreditar nisso. Só não sei, de fato, quais são os fatos.